A vida de Jesus aqui na Terra foi bem complicada. Assim como nós, Jesus teve momentos de felicidade e também de tristeza. A lição dessa semana apresenta duas situações bem distintas. Em uma delas, Jesus ficou muito feliz de ver alguém improvável manifestar uma fé gigante nele. Na outra situação, ele ficou muito triste porque foi mal compreendido não apenas pelos líderes religiosos, mas até mesmo por membros de sua família. Fica com a gente que você vai conhecer agora os detalhes dessa história e também saber que momentos importantes foram esses da vida de Jesus. Eu sou o Matheus Diniz. E eu sou Neila Oliveira. E você está no canal Lamed, onde você estuda a Bíblia de um jeito diferenciado. E os abraços dessa semana vão para as seguintes bases. Base Somos Um, da Igreja Brilhante 2, da cidade de Itajaí, Santa Catarina. Para os adolescentes do distrito de Tupã, São Paulo. Para os adolescentes da Igreja de São Pedro, na cidade de Teresina, Piauí. Para os adolescentes da Igreja da Penha, na cidade de São Paulo, São Paulo. Base Eternity, da cidade de Capão Bonito, em São Paulo. Para a base Amigos de Deus, do distrito de Boa Vista, Pará. E para as bases do distrito de Abaeté, na cidade de Salvador, Bahia. E ao escrever pra gente, não se esqueça de, além de identificar a sua base, também colocar ali pra gente a cidade e o estado de onde você está falando. E aproveita enquanto a gente ainda não começou o vídeo e se inscreva aqui no canal, caso você já não tenha se inscrito. E se você já é inscrito, não se esqueça de ativar o sininho para receber as notificações, deixar o seu curtida, a sua curtida ali, o seu like e também os seus comentários e compartilhar o vídeo com seus amigos. E agora sim, vamos para o vídeo. A relação dos líderes religiosos com Jesus era, no mínimo, estranha. Muitas vezes, eles deliberadamente estavam perseguindo o mestre, pois achavam que ele estava lá apenas para atrapalhar e que ele estava indo contra os ensinamentos que eles davam para o povo. Inclusive, eles começaram a sentir ciúmes da influência que Jesus estava tendo sobre as pessoas e de como a sua popularidade estava crescendo cada vez mais. Sim, mas na história desta semana a gente vê esses mesmos líderes se colocando como íntimos de Jesus. E quando o centurião romano lhes pede para intercederem por ele junto a Jesus, eles aceitam ali a função de amigos do mestre e se aproximam, dando ainda a Jesus as razões para ele atender ao pedido desse nobre oficial. E aí a gente para e diz, como assim? Os romanos agora de vilões viraram mocinhos? O que está acontecendo? Bom, para entender, nós vamos ler o relato bíblico que está lá em Lucas 7. Vamos ler os primeiros versos. E daí, aqui, nós vamos entender aonde Jesus estava e qual foi o papel de cada personagem. Quando Jesus terminou de dizer tudo isso à multidão, entrou em Cafarnaum. Naquela ocasião, um escravo muito estimado de um oficial romano estava enfermo, à beira da morte. Quando o oficial ouviu falar de Jesus, mandou alguns líderes judeus lhe pedirem que fosse curar seu escravo. Os líderes suplicaram insistentemente que Jesus socorresse o homem, dizendo: ele merece sua ajuda, pois ama o povo judeu e até nos construiu uma sinagoga. Amava a nação? Mas tudo bem, vamos deixar isso pra lá. Bem, a primeira coisa que a gente percebe nessa história é que aquele centurião verdadeiramente se importava com o seu servo, o que demonstra o caráter dele. Escravos e senhores não costumavam ter um bom relacionamento. E aqui a gente percebe que o servo também não devia ser um servo comum, porque o centurião se preocupou e desejava muito que ele ficasse bem, que ele se recuperasse. Por sua condição financeira, o centurião podia ter ido atrás de qualquer médico. Mas, muito possivelmente, ele tinha ouvido sobre os ensinos de Jesus e isso tinha tocado profundamente o seu coração. Ele acreditava que Jesus tinha poder para curar o seu servo e acreditava também que ele verdadeiramente se importava com as pessoas, até mesmo pelos que eram desprezados pelos demais. Mesmo sendo romano, esse oficial considerava a religião dos judeus melhor do que a dele. Ele não se achava digno de ir à presença de Jesus. Ele pensava que não teria as palavras apropriadas
e ele acreditava que os líderes religiosos saberiam muito melhor como conquistar a simpatia de Jesus e conseguir o favor do grande mestre. Os líderes, por sua vez, ficaram envaidecidos. Na verdade, eles estavam pensando neles mesmos e também já imaginando que favores eles poderiam conseguir do centurião futuramente. Bem, Jesus talvez tenha relevado a atitude dos líderes religiosos. Ele tinha um propósito maior em mente. Por isso, ele decidiu ir até a casa do centurião. E como você já pode imaginar, uma grande multidão foi junto. Eles não queriam perder nenhum detalhe. A notícia de que Jesus estava a caminho chegou antes até o centurião, e ele então mandou uma mensagem para Jesus que mostra outro traço de caráter muito importante desse centurião: a humildade. Veja só o que essa mensagem dizia. Jesus foi com eles, mas antes de chegar à casa, o oficial mandou alguns amigos para dizer: Senhor, não se incomode em vir à minha casa, pois não sou digno de tanta honra. Não sou digno sequer de ir ao seu encontro, mas basta uma ordem sua, e meu servo será curado. Sei disso, porque estou sob a autoridade de meus superiores, e tenho autoridade sobre meus soldados. Só preciso dizer, vão, e eles vão, ou venham, e eles vêm. E se digo a meus escravos, façam isso, eles fazem. Você consegue perceber a diferença aqui? Os líderes disseram: Senhor, o senhor precisa fazer algo porque ele merece. Já o centurião disse: não sou digno. Não é para menos que Jesus curou o servo no mesmo momento em que o centurião demonstrou tanta humildade e fé no poder de Deus. E no livro Libertador, a gente tem uma ideia de como aquela atitude fez Jesus se sentir. Os judeus não viam nada que fosse desejável em Jesus. Mas o centurião, educado no meio idólatra de Roma, aparentemente apartado da vida espiritual em virtude da educação e do ambiente, e ainda excluído por causa do fanatismo dos judeus, era a pessoa certa para a verdade a qual os filhos de Abraão estavam cegos. A luz que ilumina todos os homens brilhou sobre ele, e ele reconheceu a glória do Filho de Deus. Para Jesus, isso foi uma certeza antecipada da reunião de pessoas de todas as nações para o seu reino. Não tem nem o que comentar, não é? Essa é a prova mais evidente do que Jesus leva em conta em nosso relacionamento com Ele e com as pessoas. Saindo dali, Jesus ainda realizou outro milagre, enquanto ele estava a caminho de uma vila chamada Naim. Ele ressuscitou o filho único de uma viúva. É muito lindo ver como Jesus se compadecia das pessoas. Ele não conseguia ver uma pessoa em sofrimento e não ir ajudá-la. E era esse mesmo Jesus, sensível à dor do outro, que também sofria quando era mal compreendido ou tratado injustamente. A outra situação mencionada na lição desta semana envolvia exatamente as pessoas que deveriam ter apoiado Jesus, estado do lado dele, mas que acabaram tornando o seu fardo ainda mais pesado quando se juntaram aos fariseus nas acusações contra Jesus. A gente está se referindo aos irmãos de Jesus, os filhos de José do primeiro casamento. E como são as coisas, né? Naquele tempo, a fofoca já era algo comum também. Enquanto Jesus estava envolvido em seu ministério de ajudar as pessoas, de curar, de corrigir a visão distorcida sobre as próprias escrituras, as notícias que chegaram à família dele era que ele estava se desgastando demais. Passava noites inteiras orando. Depois, passava o resto do dia rodeado de pessoas. Ele não estava se alimentando direito e ainda por cima, comprava a briga de graça com os fariseus. Chegaram a dizer que se ele continuasse desse jeito, ele ia ficar mentalmente desequilibrado, ou seja, louco. Alguns ainda diziam que ele se achava Deus. Agora os irmãos de Jesus entenderam por que eles estavam sendo tratados de forma tão diferente pelas pessoas importantes. Era por causa do parentesco deles com Jesus. E aquilo os incomodou demais. Eles pensaram, alguém precisa conversar com Jesus para que ele pare com isso. E quem melhor do que sua mãe, Maria, para lhe dar conselhos? Afinal, ele a amava tanto, não é? Foi nesse contexto que os fariseus acusaram Jesus de expulsar demônios por causa de sua ligação com Satanás. Agora, eles foram longe demais. Você já pensou nisso? Jesus então lhes disse que
que eles até poderiam ser perdoados por não reconhecerem Jesus como Filho de Deus ou por não aceitarem a missão dele. Mas a partir do momento em que eles estavam impedindo a ação do Espírito Santo no coração deles, eles estavam indo para um lugar onde o arrependimento não poderia alcançá-los. É triste saber que o Espírito Santo revelou para os fariseus quem Jesus realmente era, o ungido de Israel, mas mesmo assim eles recusaram todas as oportunidades de reconhecer isso. O orgulho os impediu de voltar atrás. E essa atitude demonstrava exatamente o espírito de Satanás, aquele a quem eles alegavam que Jesus estava associado. Quem mesmo estava demonstrando o caráter de Satanás nessa história? E isso é algo muito sério nos nossos dias também. Veja só esse texto. Deus não cega as pessoas nem endurece o coração delas. Ele manda luz para que elas corrijam os seus erros. E a rejeição a essa luz que deixa as pessoas cegas e com o coração endurecido. Muitas vezes esse processo é quase imperceptível. Quando não damos atenção a um raio de luz, deixamos nossa percepção espiritual um pouco entorpecida e não reconhecemos tão claramente a segunda luz reveladora. E assim, a escuridão aumenta até que anoitece no coração. Foi isso que aconteceu com aqueles líderes judeus. Eles atribuíram a Satanás a ação do Espírito Santo. Fazendo isso, escolheram deliberadamente o engano. Dali para frente, passaram a ser controlados pelo poder de Satanás. Jesus também advertiu sobre o perigo daquilo que falamos, seja contra alguém ou contra a palavra de Deus. Um perigo que tem se tornado muito comum também em nossos dias. Veja o que diz aqui no texto. É perigoso pronunciar uma palavra de dúvida, como também é perigoso questionar e criticar a luz divina. Críticas descuidadas e irreverentes têm influência sobre o caráter, fortalecendo a irreverência e a descrença. Muita gente tem seguido nesse caminho até chegarem a criticar e rejeitar o Espírito Santo. Jesus disse: no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado, pois por suas palavras vocês serão absolvidos e por suas palavras serão condenados. Para fechar, Jesus contou uma história bem forte sobre um espírito mau que deixou um homem. A pessoa achou que podia ficar tranquila, pois o espírito tinha ido embora. Então, ela colocou tudo em ordem. Ao encontrar tudo limpinho e em ordem, o espírito não só decidiu ficar ali mais uma vez, como ainda foi e chamou outro dos 7 espíritos piores do que ele. Essa é uma ilustração clara de que não podemos nos entregar parcialmente a Deus. 99% não serve para Deus. Nós precisamos entregar o nosso coração inteiro. Qualquer parte que não esteja sob o controle de Cristo estará sob o controle do inimigo. Por isso, estejamos atentos. Se quisermos estar livres do mal, Cristo precisa estar morando em nosso coração, sem deixarmos nenhum espacinho para o inimigo. Quando ouvirmos a voz do Espírito Santo, sejamos sensíveis a ela e façamos do nosso coração a morada de Jesus. Na história que Jesus contou sobre o espírito mau, fica clara a lição de que não adianta apenas parar de fazer as coisas erradas ou se afastar do mal. Você precisa preencher esse espaço com as coisas que são do céu e não da terra. Pode ser que em sua caminhada cristã, muitas vezes você se sinta sozinho, abandonado, mas lembre-se da experiência de Jesus. Ele não vai deixar você sozinho. Os que aceitam a Cristo não são deixados órfãos a suportar as provações sozinhos. Ele os convida como membros da família celestial a também chamar o seu Pai de Pai. Ele tem uma grande afeição por eles, maior até do que aquela sentida por nosso pai ou mãe em nosso desamparo. O que eu aprendi na lição dessa semana foi que não importa quem somos ou o que fazemos, se nos entregarmos e nos humilharmos verdadeiramente perante Deus, crendo que basta apenas uma palavra dele para que tudo aconteça, ele não hesitará nem um minuto em atender às nossas súplicas e necessidades, porque a fé é a chave de acesso a todo o poder e amor de Deus.